Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, ainda sobre Copa do Mundo, né? A gente tem hoje um clássico, né, por assim dizer, do futebol mundial, que seria Espanha e Portugal. Eu não sei porque é clássico, porque Portugal não tem toda essa tradição no futebol assim, pra gente falar que é um super time, que merece reconhecimento, respeito. Portugal tem o Cristiano Ronaldo. E a Espanha tem uma certa tradição sim no futebol, porque é um país, né, desenvolvido, teve tempo para investir no esporte. Você vê que dois dos maiores clubes do mundo, né, Barcelona e Real Madrid, são espanhóis, apesar que o pessoal do Barcelona lá fala que não é espanhol, né, cara, mas eles têm uma questão do conjunto trabalhando ali, né, a disciplina tática, e tem uma certa alegria para jogar futebol, né, eles têm menos responsabilidades, né, de tática, apesar de ser natural deles, né, essa questão da disciplina. Mas é aquele negócio mais, como que eu posso dizer, mais leve, né? Vamos jogar, vamos tocar uma bola, dar um drible se precisar, não tem um super astro no time da Espanha, mas tem vários caras, né, que são destaque na Espanha. E ao contrário de Portugal, que Portugal é o seguinte, cara, Portugal é aquele time tradicional da Europa a respeito de futebol, né? Portugal é aquele time que você tem um craque por geração e você joga em torno dele, né? Os outros 10 jogadores jogam a bola para ele e ficam olhando, né? Toca a bola para ele, né? Cobra o lateral para ele, bate a falta para ele, ou cava a falta para ele bater, é tudo pro cara. No caso, é o Cristiano Ronaldo, super craque português. No passado eles tiveram o Eusébio, depois eles tiveram, né, o Figo, até certo ponto foi um bom jogador, né? Tinha o Quaresma, e teve também o Cristiano Ronaldo, e aí teve o Cristiano Ronaldo. Tinha o Cristiano Ronaldo, que jogava muito bem. Tem o Cristiano Ronaldo, né, para a próxima geração do futebol português. E tem o Cristiano Ronaldo, né, na atual. A respeito de futebol, se a gente for falar de Espanha e Portugal, vou falar o que do Cristiano Ronaldo? Ele é um desses caras que eu falei para você, que é celebridade no esporte. Então ele é um super craque, né? Ele é arrogante. Mas no caso do Cristiano Ronaldo, eu acho até natural ele ser arrogante. Por quê? Ele é um cara que nasceu num país, né, que gosta do futebol, como a maioria dos países do mundo, né, e, quis seguir essa carreira, determinou que seria isso, né, o rumo da vida dele, né, tinha um certo talento que deixava ele diferenciado dos demais jogadores, isso é verdade, a gente reconhece, né, você vê o jeito dele dominar a bola e tal. Só que por que o Cristiano Ronaldo pode ser arrogante? Porque, cara, o que ele conquistou foi através do trabalho dele. Esse talento que ele tinha para diferenciar, você vê em qualquer favela do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, lá no Nordeste, lá no Sul. Tem muito moleque bom de bola aí, mano. Eu joguei com moleque da minha categoria, né? Mano, o que o moleque fazia com a bola, eu nunca vi os caras fazendo no campo. Isso a gente vindo na quadra, na rua, né, cara? E o Cristiano Ronaldo era mais ou menos isso. É um moleque aí de super talento aí, diferenciava dos demais, mas e aí? E daí que ele correu atrás, cara. Ele correu atrás, se dedicou, né, muita disciplina, muita tática, muita aplicação. Ele se superou. O Cristiano Ronaldo é fruto de treino, cara. É um cara que tá ali se importando com o que faz. Você vê que ele, tipo assim, ele se sobressai muitas vezes na velocidade, no porte físico, na inteligência tática. Ele estuda futebol, ele vive para isso. É diferente de outros craques, né, onde o futebol é um pouco mais natural, instintivo, como você vê o Neymar ou outros jogadores brasileiros, ou o autismo que o Messi tem lá também, que torna ele um cara genial para aquele campo de exploração, mas eu não estou falando do Messi aqui nem da Argentina. E o Cristiano Ronaldo, até certo ponto, parece que aí é um cara humilde, né? Ele tem vários trabalhos que ele não abre muito para a mídia, mas de cunho social, né? Ele faz um trabalho, né, para ajudar o povo mais humilde, mais carente, né? Ele faz doações para hospitais, crianças carentes, asilos, né? Ele tem muito dinheiro, ele tem dinheiro para fazer isso. Se eu tivesse dinheiro para fazer isso, eu também seria um cara, né, das instituições de caridade, mas eu não tenho grana para fazer isso, e ele tem e ele faz. Diferente de algumas outras celebridades aí que fica gastando, comprando super carros e tal, se bem que ele tem uma coleção de carros cabulosos, né? Eu podia ficar falando aqui muito bem do Cristiano Ronaldo, sobre a meritocracia que fez ele chegar onde está hoje e tal, mas a meritocracia nesse mundo das celebridades, galera que entende de conspiração sabe que não é bem isso, mano. Sabe que pode ter algum tipo de manipulação genética envolvida ali, né? Sempre tem aquela conspiração reptiliana de que o cara nasceu pra estar ali e colocaram aquele cara lá,
né, se é que mesmo é um cara, e ele pode piscar o olho, e o olho dele não ser exatamente uma bolinha, sei lá, um negocinho meio parecido com um gato, né, mano? E é esquisito falar isso, mas tem muita gente que acredita, e eu, particularmente nesse mundo de celebridades, de superastros, de ídolos, de pessoas que movimentam a opinião pública, eu sempre desconfio desses caras aí, né? Que o cara chegou onde está por merecimento, por meritocracia. Eu acho que aqueles caras foram colocados lá, né? E constroem uma história de treinos, de tática, de meritocracia, de talento para ele, para justificar e legitimar sua posição, mas é meio esquisito isso. Mas eu não estou querendo falar disso nesse vídeo, eu queria falar do confronto Espanha e Portugal. Cara, o que tem de Espanha e Portugal? Para o Brasil é interessante falar de Espanha e Portugal porque a gente tem aquele tratado de Tordesilhas, né? Que era muito esquisito, cara, porque vê se faz sentido para você, Tordesilhas. Né? Simplesmente os caras fizeram uma linha imaginária no mundo, né? Tinha lá as duas grandes potências econômicas e militares da época, que era Espanha e Portugal. Era quem tinha navio e umas armas para invadir outros lugares e saquear. E eles traziam riqueza para o seu país e iam se desenvolvendo dessa forma aí. E aí o que eles decidiram fazer? Vamos fazer uma linha imaginária? Até aqui é meu, daqui para lá é seu. É mais ou menos assim, os caras chegaram, né, viram uma parte do todo conhecido e Portugal e Espanha falou assim, é o seguinte, até onde eu tô vendo é de Portugal, da onde eu não tô vendo para lá é da Espanha. E aí é aquele negócio, você não tá vendo e é seu. Né? Por exemplo, os caras dividiram o Brasil sem nunca ter vindo no Brasil, você sabia disso? Eles não fizeram o Tratado de Tordesilhas depois que eles descobriram o Brasil, tecnicamente falando. Né? Eles fizeram o Tratado de Tordesilhas antes de saber que o Brasil existia. Ou seja, eles dividiram o Brasil antes de saber que existia. Tanto é que Portugal, quando invadiu o Brasil aqui para falar que descobriu, né, para expulsar os índios e tal, né, invadiu aí para o interior e, sabe, não respeitou a tal da Tratado de Tordesilhas, a linha imaginária lá. Né? Foi indo mais para o interior, aí cavando terra, aí, invadindo mato, matando índio. Né? E por quê? Porque a Espanha, né, apesar de reconhecer o Tratado de Tordesilhas, né, foi eles que bolaram a ideia, né, parece que foi coisa de português, não, mas foi coisa dos espanhóis e era muito bem pensada essa situação aí. Eles estavam preocupados em invadir a América Central, onde tinha muito ouro, e estava mais fácil, porque tinha civilizações um pouco mais avançadas na América Latina, né, e eles já concentravam algum tipo de riqueza. E é mais fácil você roubar riqueza onde ela já está concentrada, e o povo pelo menos entende ordem, do que ficar pegando um índio, que não entende porra nenhuma do que está falando, e é tudo um bando de cansado, que não estava nem aí com pedra preciosa, ouro, essas coisas. Né? E Portugal teve que fazer tudo no trabalho duro, né? Fazer esses escravos cavucarem o ouro e as riquezas para eles no duro. E a Espanha não, já pegou quase que pronto lá. Então ela concentrou seus esforços, né, em outros locais. É engraçado isso. Sabe quem fez o Tratado de Tordesilhas? Foi o Papa. Né? O Papa da época lá chegou e falou assim, é o seguinte, né, Portugal está muito para frente, tal, é um país cristão, está de acordo com as doutrinas da Igreja Católica, né? Mas a Espanha também merece um favor. Vamos fazer o seguinte, eu sei que a gente tem um lugar lá que ninguém conhece. Né? Existe uma terra que não existe ainda. Eu dou ela para a Espanha e a Espanha se compromete a colocar todo mundo como cristão a partir da sua colonização, das suas invasões. Né? E a parte que é de Portugal já é cristã, né? E Portugal já tem bastante coisa. Né? Portugal não gostou muito da ideia, mas pô, já tinha tanta coisa, né, para dividir. Deixa a Espanha ficar com aquela coisa que não existe. Né, tecnicamente falando. É curioso tratar de Tordesilhas, né, cara? Eu podia ficar falando mais meia hora sobre isso. Aí tem um confronto hoje, Espanha e Portugal. No futebol é aquilo que eu já falei pra vocês, né? Duas escolas, né? A Espanha um pouco mais tradicional no futebol e Portugal joga em torno de um craque. Em confronto, as duas já tiveram uma história, né? Que é a Guerra da Restauração, lá na Europa, né? Tinha aquelas famílias reais, aquela nobreza, né? Nobreza é um negócio muito curioso na Europa, né, cara? O que é a nobreza? A nobreza é uma família real que quer ser dono de tudo, né, daquela terra, daquele território, daquela nação, mas não quer ter trabalho. Então o que eles inventaram? Vamos inventar que existe uma família, né, existe uma linha de pessoas ali que tem um sangue diferenciado, um tal de sangue azul, que dá a eles o direito de ser dono de tudo. Né? Então se você é de família real, você é legítimo dono da porra toda. Você é rei, você é rainha, você é imperador, não importa. Simplesmente você é o cara, dono. Por quê? Porque minha família é minha família, né? Tem um sobrenome lá e tal. E na Europa lá tinha muito disso, né? Então os caras se achavam donos de várias nações da Europa porque tinham sangue azul. Isso lá legitimava eles perante o seu povo. O povo aceitava isso de boa. Então não tinha questão de líder popular. Era por merecimento, porque eles escolheram quem merecia.
Tinha uma família chamada, foi chamado, ó, o sobrenome, né, de vários sobrenomes interligados, né, dentro das linhagens deles para legitimar os donos, né, tinha o tal dos Habsburgos, né, envolvidos ali entre Espanha, Portugal. Parece que a Espanha tinha tomado Portugal na mão grande, Portugal era meio fraco nessas ideias, né, de política, né, de realezas e tal, e aí foram suprimindo as famílias reais portuguesas com sobrenomes espanhóis. Esses Habsburgos são muito conhecidos no mundo dos Illuminati, cara, né? Os Rothschild têm uma ligação muito forte com os Habsburgos. Eu acho que os Rothschild, se eu não me engano, absorveram os Habsburgos hoje, ou disfarçaram os caras para continuar no poder da Europa. Mas o caso é que a Espanha estava dominando a Portugal, e Portugal resolveu fazer tipo uma revolução, uma rebeldia, para poder ser dono de si mesmo, né, depois. E virou essa tal dessa guerra da restauração. Era para a Espanha ter invadido Portugal, porque ela era muito maior militarmente por tropas, né, porque Portugal também tinha um negócio de ficar espalhando suas tropas pelas suas colônias. Porque ele achava que estava muito bem seguro, porque Portugal sempre teve uma aliança com a Inglaterra. Tanto é que tudo que eles saquearam no mundo, né, muito ficou com a Inglaterra no final de tudo. Por isso que Portugal está na situação que está hoje, a Inglaterra está, né, no bem bom que está hoje, né, porque saqueou Portugal que saqueou o resto do mundo. E aí, estou misturando um monte de coisa aqui, mas é mais ou menos isso. Né? A Espanha não quis tomar Portugal quando deveria, deixou os caras lá, voltou lá para continuar das suas terras. Portugal ficou aquele trechinho bonitinho, né, ali com a sua realeza, que depois fugiu também quando teve uma oportunidade, quando Napoleão começou a invadir a porra toda da Europa. São muito corajosos, né, a família real portuguesa nessa época. Vamos lá ajudar o povo coitado, humilde brasileiro, vamos lá dar uma amostra da realeza para eles, mas na verdade eles estavam fugindo de Napoleão na Europa. Na época da Segunda Guerra era curioso nessa parte aí, porque eram dois países controlados por fascistas, né, a política de governo dos caras líderes deles lá eram fascistas, né, já não tinha mais aquela influência da realeza total ali. Mas mesmo assim a realeza continuava controlando esses caras indiretamente, sempre controla o mundo inteiro, a Europa inteira, tudo. Hoje a realeza, mas disfarçam os nomes, né, mano? Hoje tem muito judeu, né, você observa pelos sobrenomes, tem muita gente de sangue azul, mas que não fala sobre isso. Sangue azul naquilo que eu digo, né, na questão das famílias reais ali. Se reptilianos aí é um detalhe, uma observação sua, própria sua e tal, né? Eu não acredito que mais de 99% sejam reptilianos no poder hoje. Deve ter 1% que seja humano controlado por um reptiliano. Eu tô falando bobagem pra caralho. Mas é verdade, cara, é verdade tudo isso aí. Já teve muita treta entre Espanha e Portugal aí por essa questão, né, de quem é mais real que o outro, né? Quem é mais majestade que o outro. Se a gente tivesse sido colonizado pela Espanha, às vezes eu fico perguntando sobre isso, né? Ou colonizado pelos ingleses, ou colonizados pelos alemães na época da Segunda Guerra, se tivesse ganho a guerra, né? Porque o Brasil também tinha, né, uma simpatia pelo nazismo. Não sabia disso? Pode crer, o Brasil tinha uma simpatia pelo nazismo. Eu não sei, cara. Vamos assistir o jogo aí. Eu acho que vai dar Espanha, né, taticamente falando. Mas Portugal pode falar, o Cristiano Ronaldo foi meter 3 gols lá e já era, né, mano? Tira umas fotos e tal. Nossa, mano, misturei um monte de coisa aí, mas é tudo verdade que eu falei. Tudo verdade. Né? Eu só não especifiquei datas e momentos históricos, mas é tudo real. Aqui é o Cidadão X. Vou guardar mais coisa pra falar em outros jogos aí.